O que precede abre uma luz suficiente sobre a mistagogia das potências verbais da palavra. A prática desses mistérios é real, eficaz, porém extremadamente perigosa para todo homem não preparado intelectual, moral e fisicamente, segundo as regras dos antigos patriarcas. Para os europeus, mais que para todos os outros homens, insistimos sobre esses perigos, aos quais se expõe pela divisão de suas faculdades, sua anarquia mental e cardíaca, sua instrução deficiente, sua educação interna ou religiosa quase nula. Falamos aqui dos métodos de ensino, de suas habilidades psíquicas, sem ligações sintéticas, do lugar irrisório que os programas universitários deixam para a instrução religiosa e da verdadeira incompetência, com que marcam os sentidos internos atrofiados, regredidos e quase anulados. Pois é unicamente aos religiosos que nos dirigimos aqui, levantando para eles uma ponta do véu que lhes oculta a alma das coletividades orientais e a toma impenetrável às maneiras greco-latinas, dialéticas e filosóficas de comentar o Evangelho. Até para esses religiosos, essas práticas às quais se confinam aos místicos dos conventos são também perigosas sem nenhuma fé absoluta e uma caridade sem limites. Daremos um passo adiante para mostrar a gravidade desse fato e então pararei por aí. Aqui nós não fazemos mais que citar, tornando claro tudo quanto é escuro nos mistérios da palavra, tal como eram praticados pelos mais altos e raríssimos epópites da antiga igreja bramânica, e que da sua ramificação caldeia saiu Abraão. Trata-se do mistério da primeira letra unida às outras 22, ATH. De acordo com os sastres chamados glórias flamígeras dos arcanjos, o primeiro hierograma, do qual não darei a pronúncia, envolve o céu das águas vivas. Aplica-se a todas as almas que viveram sobre a terra, desde o início até o presente kalpa. A alma é designada pelo hierograma de Hanshin, cuja inversão em hebraico é Nisham. Termo a termo, a plenitude consciente dos dois movimentos da existência. Aqui eu peço ao leitor seguir atentamente todas as letras e todos esses termos sobre o arqueômetro. O primeiro desses dois movimentos é Chapam. Sua inversão em hebraico é Nepshi, que significa pulsações, palpitações, sístole e diástole vital. Em Nishamá, a central solar Na irradia sobre a letra de Jesus, SH, e então move a primeira letra de Maria, M, e depois a letra vital do Pai, H. É a alma glorificada e glorificável, convertida ou conversível no céu da glória Shema, sobre a letra nodal da potência que naturaliza em um mundo ou em outro, Na. No primeiro movimento de Nishamá, a alma glorificada e glorificável, convertida ou conversível, contém o mesmo Nepsé, apoio de Nepesh, sobre a nodal divina Na. Porém, somente as duas letras de Jesus soam embaixo desse apoio. Pesh, Posh, potência de manifestação da vida, pH mais SH, que é igual a 80 mais 300, que é igual a Sheman, o signo dos signos. O segundo movimento de Nishamá é Or, sua inversão em hebraico, Rou, luz ascendente, no primeiro caso e sopro contínuo no segundo. É a correspondência da psicologia até a psicogonia, que se produz segundo o movimento arqueométrico universal na semelhança humana. Or e Rouá respondem para o Espírito Santo e antes ele
ao tribal dos Aurim, e antes estes, até o fundo do trígono de Maria marcado pela potência H, cuja correspondência astral é o signo de Câncer, e na correspondência ultrazodiacal a estrela de Sírio, colocada no fundo da água espiritual e principal. Da mesma forma que as 7 estrelas do Polo Norte foram assinaladas aos patriarcas assessores do Verbo Criador, aos Rishis e Arshis de Ixô, ou a protossíntese do Verbo. Havia uma humanidade típica que não abandonou o mundo da glória e não caiu no mundo dos céus astrais. Moisés fala dela com termos ocultos e velados. Hanshin, que se pronuncia Hanshin, segundo as regras harmônicas da tabela eufônica de Ramayana, contém as 3 correspondências literais da morte concebidas como inversão sobre o nó das inversões proporcionais. HA, antifonia de HE, que é a letra vital expansiva do nome do Pai, a correspondência do signo equinocial e verbal do carneiro. O ato fisiológico dessa letra, ou faculdade psíquica em correspondência com a identidade de sua potência cosmogônica, é uma expiração veemente dos pulmões pelas narinas. A correspondência hierogramática desse ato fisiológico com o mundo da biologia é escrita diretamente Ushna. Na análise anatômica do organismo vocal, esse termo significa nasal, misturado de calor vital, metade úmido, metade seco. O que segue é praticado no trabalho do A1. No ponto mais alto dos mistérios deste último, sem outra roupagem além de uma espécie de sudário especial, semelhante ao de São Benito, o epopte, sem nenhum metal sobre ele, estende-o sobre as costas para cruzar a porta dos mistérios que é a morte. Pensamos então em 3 hierogramas anteriores: Hanshin, Nishama, Oho, Shapan, Nepesh. Então sopra com força para fora o ar contido em todas as cavidades da árvore pulmonar. É o signo do Re e do Ra, da vida e da morte, até o último suspiro. O epopte fecha seus lábios ao ponto, deixando o ar interno encher sua boca fechada e respirando fortemente pelas narinas. Então, imediatamente pronuncia interiormente, como dissemos na 13ª letra, e depois fecha as narinas com tampões apropriados. Os olhos permanecem abertos até que sinta o calor afluir e comece a transpirar. Assim que o frio começa a subir pela planta dos pés, como uma espécie de formigamento agudo, os olhos se fecham. A luz celestial se propaga em torno da ponta do ângulo de ressonância que dissemos. O único poder que queima no corpo gelado é representado pelo som de M, como um eco leve. O epopte permanece completamente consciente. O Shapan Nishama é ligado à sua cabeça na glândula pineal e a transpiração da morte flui de seu crânio para fora. Nesse momento, pronuncia-se o hieragrama arquiangélico, que é inútil transcrever aqui. A seguir, sai da terra mortal no primeiro estágio correspondente ao mesmo tempo, ao mar das águas vivas e à terra dos vivos imortais. Assim, vista interior e consciência plena, luz celestial ante si, eis o primeiro grau da mistagogia prática e das letras da palavra, na antiga escola Vedo-Brahmânica, que sucedeu à igreja antediluviana do Verbo Rei. Começamos a passar o que precede a pedra de toque do arqueômetro. Resta agora examinar a letra Vatan, que segundo sua posição se pronuncia Me ou Ma. Da mesma forma que verificamos a escola judaica de Esdras pela Universidade Sânscrita, podemos controlar esta última pelas escolas de Zoroastro e de Fo'i.
Esses dois patriarcas reagiram contra a doutrina védica que substituiu a realeza do primeiro trígono, para que predominasse o segundo. Esse fato é inegável se for medido sobre o arqueômetro, a inspiração e a doutrina do primeiro Zoroastro e a do legislador dos povos, do Yangtze. No primeiro caso, vemos o termo Zenda A-Pa-M escrever-se por si mesmo no lugar arqueométrico da letra M. Apan significa águas, mas um homem do gabarito do primeiro Zoroastro não se dá ao trabalho de escrever para dizer uma tautologia à maneira do Sr. Jourdain e de seu professor de filosofia. O termo usado por Zoroastro deve ser muito analisado como o fizemos. Significa a privativo exclusivo, pa, para. M significa ao mesmo tempo a letra M e a letra O. Zoroastro responde dessa forma ao cisma védico: nenhum poder em me. E para complicar esse significado, não atribui a Amesha. Spenta quer dizer a potência arcangelical. Nós traduzimos expressamente as letras Zenda com sua equivalência arqueométrica. A primeira verificação não tem réplica. Verifiquemos agora a do Fo-I. No dicionário dos 540 signos, e entre os mais antigos destes últimos, a letra Vatan Ma ou Me deriva da letra L. A barra ou linha reta representam a unidade. O ponto ou o círculo preto entrelaçado pela barra representa o zero. Esses dois juntos expressam o número 10, e este é o equivalente da letra Y, enquanto o equivalente da letra M é 40. A escola védica teria, pois, remanejado o alfabeto de 22 letras em benefício de sua sistematização, cuja característica é dar ao M a preeminência sobre o IA. Essa é a chave da posição tão importante que ora nos ocupa e que era necessário romper para devolver ao verbo a mestria da universalidade do espírito humano, por meio de todas as universidades religiosas. Observando o arqueômetro, verificamos que as letras Vatans, Y e a M são as únicas que não têm uma morfologia direta correspondente à dos seus signos astrais respectivos, pois tem havido aí mais uma manipulação. Porém, as letras samaritanas substituem com folga e motivação não a verdade absoluta, que não tem necessidade disso, mas a demonstração experimental e as correspondências astrais que temos dado. A escola Vedo-Bramânica se retratará nesses pontos capitais? Evidentemente que não, uma vez que não fará nada além de voltar à sua própria protossíntese, a de Ishvara. Zoroastro foi talvez um pouco longe ao negar todo o poder da letra Me, enquanto conservava em seu lugar a tradição do Om. Porém, era dirigido por uma inspiração muito pura, querendo tirar do Irã o culto dos Devas. É a mistagogia operatória da letra Me conduz a esse servilismo, tão perigoso para a salvação das almas quando Me deixa de ser subordinado a Ia, no YM dos Aorim, assim como no nome sagrado do pai, Ió, e do filho, Ifo e Shu. Pois bem, há muitos séculos e de acordo com nossos cálculos, desde a época de Krishna que essa subordinação à escola bramânica terminou. Se não, vejamos o que dizem hoje os grandes mestres em seus ensinamentos mais fechados com respeito à letra M, chamada de ponta do A1. Ela é o germen e a matriz. Estão contidos nela dois princípios eternos, que são Taanas e Krishna, o branco e o negro, o forte e o fraco, o bem e o mal, o puro e o impuro, o masculino e o feminino.
Ela é Deus. Ela é o ovo de ouro. Encerra nela a essência, a alma e a matéria, o todo no estado rudimentar germinal, fora de ação e da obra. Essa obra deve ser feita e produzida por um agente, daí a formação e a existência do homem mortal, macho e fêmea. Qualquer comentário aqui é inútil, sendo explicada a metafísica que precede com suficiente clareza. A diarquia confissional que ela testemunha atribui ao poder, do qual a letra M é o signo, uma complexidade de qualidades que se opõem inconciliáveis entre elas. É um núcleo caótico em que o espírito humano, livre de si mesmo, procura explicar-se o ponto embrionário da série temporal e natural. Tudo está aí, até a evolução do óvulo que provém do ovo de ouro. Toma banho na linfa protoplástica e se abre sistematicamente para dar à luz Brahma. Essa linfa protoplástica é a dos limbos de Brahma e de Abraão. Descartando do que precede a perigosa confusão do bem e do mal, no ponto embrionário caótico, afastando o maniqueísmo dos dois primeiros ou supostos como tais, rejeitando a assimilação do masculino e do feminino a uma dualidade de oposição entre branco e preto, bem e mal, puro e impuro, fica a verdadeira ideia justa, a verdadeira ação exata, porém subordinada, que expressa cientificamente o trígono de Brahma, de Abraão, de Maria e da degeneração do círculo divino no ovoide astral. Mas ainda bem que os dois são correspondentes e inversamente proporcionais. Existe entre eles uma diferença da biologia e da fisiologia, da vida eterna à existência temporária, do princípio em repouso e sua finalidade na origem sem cessar, o movimento. No vai e vem, interrompido pela morte. Os pontos perigosos desse fundo vedo-bramânico têm trabalhado os espíritos das outras raças com mais ou menos força e em todos os tempos de incredulidade ou de incerteza. O mistagogo ocidental, que tem sido tocado com mais força, ou como diz ele próprio, que foi tingido por essa tintura misturada de branco e preto, é Jacob Boehme. A transmissão foi feita a ele por Paracelso, que viajou do Oriente Leste. Não falamos do quiabalistas, nas quais essa confusão é perpétua desde a época de Babilônia até os nossos dias. Chegamos ao fato mais moderno, que é a obra de Darwin. Poderia ter chamado de alucinado e possuído pelo próprio fundo do vedo-brahmismo, até a afirmação do suposto papel da força na suposta lei da evolução e da assim chamada seleção. Existem muitos contatos entre a Inglaterra e a Índia, para que o protestante Darwin não tenha sofrido a influência bramânica direta ou indiretamente. Voltando ao ponto do A1 e do sistema embriogênico dos Vedas, os mestres dessa escola se fecharam ao princípio para encerrarem-se na origem. Não tiveram mais do que uma saída possível. Tiveram que argumentar até o infinito, os períodos de tempo, desde que, ao fazer depender tudo da fisiologia astral, não poderiam implantar nada sobre a biologia do Deus vivo, de seu Verbo, nem do Espírito Santo. É por isso que o seio de Brahma, como de Abraão, é o limbo dos limbos da extinção. O próprio budismo tirou uma conclusão muito lógica sobre a concepção filosófica naturalista e panteísta do brahmanismo. Seu mestre atribuindo ao nirvana o sentido que qualquer um conhece. Pretendeu-se também ergotizar até o infinito que a fisiologia das almas desencarnadas não tem outra saída senão a extinção no tempo, tão prolongado como se queira, ou uma nova embriogênia em uma matriz, útero, materna em função da Me e de Ma,
o próprio Brahma, de acordo com esta doutrina, é mortal. Os milhares de zeros acrescentados à duração de seu tempo não contam nesse caso, e não evitarão o seu pralaya supremo, no qual está contido na reivindicação do Iya. Enquanto Buda, regente do planeta Mercúrio, com sua posição aos pés da Virgem Astral, indica uma possível volta à tradição primordial, da qual o brahmanismo conservou corretamente a impressão. Continuemos a assinalar as pegadas dessa impressão relativas à letra M e sua ressonância arqueométrica por meio do sânscrito. Somente uma palavra a propósito da correspondência que subordina a letra M à letra Y. As letras Y e I, como potência da palavra do verbo, representam a sabedoria divina, afirmando-se na criação e na conservação do mundo divino, aquele da biologia eterna e das substâncias incorruptíveis, que são o elemento e o alimento dessas potências imortais. É por essa razão que na maior parte das línguas humanas, Iya é a afirmação pronominal do verbo, da essência que entra em ação. É ao mesmo tempo si e io, anunciando a vida ativa e sua benfeitora manifestação em favor dos outros. M é o reflexo cerebral do cardíaco que precede, não corresponde mais que a reflexão desta em um meio plástico. É a Minerva dos etruscos, a lei refletindo o princípio. Está assim na alma universal dos céus astrais e da alma do homem. Ela é o ponto central da reflexão, seu desdobramento local no mental puro e na matriz ou a imaginação desse mental. Seu perigo é sua criação autônoma e que se lhe atribua um valor de incidência quando não tem mais que um valor reflexivo de apropriação. Esse perigo será entendido melhor com uma demonstração prática dizendo que os termos me e mi são um eco fiel dessa potência. A primeira afirmação da criança é essa sílaba apropriativa, ma, man, mamam, sílabas sagradas entre os lábios da pequena criança, que afirma assim seu reconhecimento à mãe, que lhe dá por sua vez a existência e a subsistência da vida. Porém, a letra é menos santa no homem quando não é mais do que a afirmação do seu próprio eu, a afirmação sem verbo e sem reconhecimento da divindade a qual deve tudo.